tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem, tá? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula, certo? Hoje, gente, vamos iniciar falando sobre as briófitas, tá? Na última aula nós relatamos sobre o grupo, né, das plantas, que nós vamos falar das briófitas, das pteridófitas, das gimnospermas, da angiospermas. Então nós vamos falar desse grupo, mas primeiramente vamos iniciar falando das pteridófitas, tá bom? O que seria a pteridófita, a reprodução dela, as características dela, né, dessa planta, desse musgo. Então nós vamos dar continuidade agora. Pegue o material de vocês, pegue um livro didático e acompanhando e fazendo as anotações, ok? Vamos lá? Então aqui, turma, vamos falar um pouquinho dos musgos, né? Musgos e samambaias, né? Os musgos são as briófitas. As samambaias já é a parte das pteridófitas que nós vamos estudar mais adiante, tá? Então, os musgos e as samambaias, elas evoluíram das primeiras plantas terrestres, as quais surgiram as algas verdes, né? Por evolução, certo? E aqui, qual é a diferença entre musgo e samambaia? Qual seria essa diferença, né? Então, a diferença, gente, dos musgos, os musgos são briófitas, né? São as briófitas que não possuem os vasos condutores, certo? De seiva. E as samambaias, elas fazem parte da pteridófita, né? E elas possuem o que? Os vasos condutores, né? Esses vasos condutores é a forma do crescimento da planta. Então a samambaia ela é bem maior do que esses musgos, né? Que nós vamos estudar mais adiante. Então todas essas plantas, elas precisam de água para ocorrer o que? A reprodução delas. Isso é essencial. Elas necessitam de água, tá? Mas nós vamos ver cada uma dessas, qual é a importância delas, tá? Então aqui, como essas plantas se reproduzem? Como seria a reprodução desses musgos, né, dessas briófitas? Como é a reprodução dela que nós vamos estudar? Então, a reprodução delas são sexuada e também assexuada, tá bom? Elas apresentam gametófitos, tá? Que possuem sexos separados, certo? Os gametas femininos, eles são imóveis, que seria o quê? O osfera que vocês vão ver, tá? Quando produzido nas plantas masculinas, né? Os anterozoides serão levados até a planta feminina, né? Que isso tudo ajuda com o fluxo da água, tá, gente? Eu só tô falando o início, como vai ser, mas vocês vão ver as imagens, as ilustrações sobre essa reprodução e vocês vão entender, tá bom? Vamos lá? Então aqui, olha, vamos falar um pouquinho sobre as briófitas, as características dela, não é verdade? Olha aqui, as briófitas, elas são organismos multicelulares. Elas são autotróficas ou autotrófos, mas por que, professora, elas são multicelulares, né? Ela tem muitas células. E autotrófico porque produz o seu próprio alimento, né? Os vegetais. Então, é de pequeno porte, né? Elas são pequenas. A grande maioria, ela ultrapassa cerca de 30%, chega cerca de 30 centímetros, tá bom? Elas vivem em ambientes úmidos e assombreados também, tá bom? Não possui sistema de vasos condutores, tá? As briófitas não possuem vasos condutores, tá bom, turma? A grande maioria das briófitas são espécies terrestres de ambiente úmido e assombreado, como os musgos e as hepáticas, que nós vamos estudar no final do slide. Tá? São plantas avasculares. Por que avasculares? A ausência de vasos condutores, né? Não seria o caso. Os líquidos são conduzidos por difusão de célula por célula, ok? Então aqui, olha, nós temos essas briófitas, como vocês estão observando aqui, esses pequenos musgos, né? Esses musgos são as briófitas mais conhecidas, vivem agrupados e desse modo retém água de chuva e de orvalho, certo? Característica dela, elas medem
geralmente poucos centímetros, como eu relatei para vocês, 30 centímetros, né? E não possui vasos condutores de seiva. Suas estruturas corporais são chamadas de rizoide, cauloide e filoide. Pois não podem ser consideradas como caule, folhas verde, tá, gente? Então, as briófitas, elas não podem ser consideradas como raiz, caule, folhas verdadeiras, porque elas são muito pequenas, elas são de pequeno porte. Então, no lugar dessa raiz, desse caule, das folhas, né, nós temos rizoide, cauloide e filoide, como vocês estão observando aqui, ó. Primeiramente, nós temos os filoides, que fica no lugar das folhas, tá? Cauloide, que é no lugar do caule. E por último, nós temos os rizoides, que é no lugar da raiz. Então, não esqueçam, as briófitas, elas não podem ser consideradas como raiz, caule e folhas. No lugar desse nome, vocês colocam rizoide, cauloide e filoide, tá bom? Apenas nas briófitas, ok? Agora vamos falar um pouquinho, né, da ausência desses vasos condutores. Por que não tem esses vasos condutores, né, gente? Então, esses vasos condutores são o quê? Eles possibilitam o quê, né, na planta? Eles possibilitam o crescimento da planta. E como as briófitas não têm a ausência desses vasos, né, condutores de seiva, explica que não encontramos nas plantas altas, né? Porque não encontramos nas plantas altas entre os musgos, né? O transporte de substância pelo corpo da plantinha é feita de célula por célula, por isso que é muito lento, certo? Então, aqui, como vocês estão observando, nessas briófitas, o transporte de substância desse corpo, dessa planta, é feito pelas células e é muito lento esse transporte. Por quê? Porque a ausência desses vasos condutores de seiva explica que não encontramos em plantas altas, né, entre os musgos. São todas pequenas. Então, o transporte de todas essas substâncias é feito de célula por célula e muito lentamente. Certo? Por isso que elas vivem muito em locais úmidos, tá? Então, esse transporte é muito lentamente, né? Então, aqui, esses vasos condutores, eles possibilitaram o quê? Eles possibilitaram que as plantas crescessem mais, né? Crescessem mais. Com os vasos condutores, a circulação de água e a distribuição também dos produtos, como a fotossíntese, que serve como matéria-prima, né, em conjunto com os sais minerais para fazer a manutenção da planta, né? Mas só que devido às briófitas não ter a ausência desses vasos, então é muito lentamente que acontece todo esse processo. As briófitas, elas não possuem novidade evolutiva, né? Elas não possuem essa novidade evolutiva, por isso são pequenos, tendo 30 centímetros de altura, como eu falei para vocês, o que é muito pouco, né? A samambaia é um exemplo, a samambaia gigante, ela é uma pteridófita, né? Isso já acontece por causa desses vasos condutores. Os vasos condutores dela, ela tem esse vaso condutor, seiva bruta, água e sais minerais, elaborada, produtos, né? Produtos da fotossíntese. Então, ela consegue absorver bem mais rápido esses sais minerais, né? Porque ela já tem esses vasos condutores, ela já tem essa seiva bruta. Por isso que ela já tem esses vasos, justamente por isso que ela é bem maior, ela é de suporte maior. Então, os vasos condutores, eles possibilitam que a planta cresça mais, né? Que as plantas crescessem mais. E as briófitas não, elas são de pequeno porte, né? Ok, até aqui. Vamos lá para o próximo slide. Aqui, turma, vamos falar um pouquinho, olha, como elas vivem, né? Aonde elas vivem. O corpo dos musgos, em geral, não possui uma cobertura impermeável que as proteja contra a perda dessa água, certo? Por isso, essa planta são mais comuns em locais úmidos, o que não recebe luz diretamente, tá? Então, elas vivem muito em locais
fechado, em locais úmidos, que fica muito úmido, justamente para não acontecer o que? A evaporação, que demore um pouco a acontecer isso, entendeu? Nesses locais, menos chances de que ocorra perca de água por evaporação, o que provocaria o ressecamento dessa planta. Então, justamente por isso que ela é de local úmido, para não acontecer essa evaporação muito rápido, porque senão ela não sobrevive, ela vai ficar ressecada, tá bom? A reprodução, como acontece a reprodução, né, desses musgos? Como eu falei para vocês, as briófitas, né, elas são sexuada e assexuada. Sexuada é quando tem dois, nós temos o gameta masculino e o gameta feminino. Vocês estão observando que aqui eu tenho o gameta masculino, né, que é o anterozoide. E aqui eu tenho o gameta feminino, tá? Que é o osfera, né? Gametófito masculino e gametófito feminino, sendo que aqui eu tenho anterozoide e aqui é osfera, certo? Aqui eu tenho uma reprodução sexuada, porque eu tenho masculino e feminino, ok? Primeiro a sexuada, vamos lá? Então aqui, olha, a água ela é muito importante, né? Ela é muito importante na reprodução sexuada dos musgos. O gameta masculino anterozoide, como eu falei para vocês, vai ao encontro do gameta feminino, a osfera, nadando nos seus flagelos com a ajuda de água, justamente por isso que eles são de locais úmidos, né? A água é muito importante, local onde tem líquido é muito importante para poder acontecer essa reprodução aqui, que o anterozoide, o masculino, vai ao encontro da osfera aqui, certo? Acontecendo isso, acontece o quê? A reprodução. Qual seria essa reprodução, professora? A reprodução de quê? Nós temos aqui, olha, o filóide, cauloide e rizóide, né? Dessa planta, desse gametófito masculino e do gametófito feminino. Acontece essa reprodução de um anterozoide masculino, da osfera feminina, nós vamos ter o quê? Um gameta feminino, né? Esse gameta feminino aqui que vocês estão observando, olha. O esporófito, né? Esse esporófito aqui, certo? O que acontece? Quando aconteceu a reprodução desses dois gametas aqui, anterozoide e osfera, aí apareceu o esporófito, certo? Apareceu o gametófito feminino aqui. Só que esses esporos caem no chão e dão origem a novas plantas gametófitos, né? Aqui eu já tenho uma reprodução assexuada, tá bom? Olha só, essa reprodução sexuada das briófitas, né? Ela é caracterizada pela união do gameta masculino, que ele tem o quê? Tem o gameta feminino também, utilizado na água por meio de quê? Por meio de transporte, né? A água é fundamental para poder acontecer essa reprodução, como eu falei para vocês aqui, tá bom? Do anterozoide e da osfera feminina, né? Então, após a fecundação, o encontro desses gametas, aconteceu o encontro desses gametas, certo? É formado um zigoto, certo? Esse zigoto, após essa divisão meiótica aqui, gera o quê? Gera os esporos. Esses esporos, eles vão ser liberados no ambiente, né? Eles são liberados no ambiente e vão germinar e vão formar um novo indivíduo. E qual seria esse novo indivíduo, gente? Esse novo indivíduo seria aqui o esporófito, né? Esse esporófito aqui, ó. Aí aqui vai acontecer o quê? Esses esporos aqui caem no solo e dão origem a novos gametófitos, certo, gente? Então aqui nós temos uma reprodução, né? Uma reprodução sexuada e outra assexuada. Aqui no próximo slide nós temos, olha só, após a fecundação, forma-se uma planta que cresce sobre o pé do musgo, chamado de esporófito, né? Como vocês observaram aqui, olha, deixa eu falar de novo. Aconteceu essa reprodução sexuada aqui, do masculino anterozoide, vai ao encontro da osfera com a ajuda da água, né? Acontece uma fecundação aqui,
Então, ao mesmo tempo que quando acontece essa fecundação, forma-se uma planta, né, sobre o pé desse musgo feminino. Essa planta aqui, que vai acontecer aqui, ó, vai surgir no pé desse musgo feminino, seria o esporófito. Esse esporófito aqui, ele vai vai produzir esporos. Esses esporos vão cair no solo, né, e vão originar novas plantas. Aqui eu tenho uma reprodução sexuada e aqui eu tenho uma assexuada, né? Porque aqui eu não preciso de gametas masculinos nem de femininos aqui no esporófito, certo? Eu só preciso de ajuda da água para poder acontecer a reprodução, tá? Então, nas briófitas eu tenho 2 tipos de reprodução, sexuada e assexuada também, tá bom? Aqui, gente, olha, como eu falei para vocês, após a fecundação, forma-se uma planta que cresce sobre o pé do musgo, né? Chamados esporófito, que é esse daqui, ó, tá? Aí o que que acontece? Essa planta produz o que? Produz esses esporos aqui, que são levadas pelo vento e chegam ao solo e germinam e originam novos musgos, né? Aqui eu tenho uma reprodução assexuada, tá? Assexuada, essa reprodução é assexuada. Portanto, os musgos, ele alterna 2 formas de reprodução. Qual seria? Reprodução sexuada, que precisa da presença dos gametas, e reprodução assexuada, é só a produção de esporos e também com a ajuda da água para poder ir levando e acontecendo outras reproduções por aí, tá bom? Aqui vamos falar um pouquinho das hepáticas. O que seria hepática? Olha aqui. As hepáticas são briófitas, né, de forma achatadas, encontradas em locais úmidos, certo? Os filóides, né, tem de 2 centímetros a 10 centímetros de comprimento, certo? Então, as hepáticas recebem esse nome, né, porque sua forma lembra o que? Lembra o fígado humano, né? Então, justamente por isso que essas hepáticas é dado esse nome, porque lembra o fígado humano. Então, sinaliza o que? Essa palavra, né? Essa palavra se usa, hepática, era o último, no caso, era utilizada também, né, para o tratamento de doenças, né, devido ela aparecer um fígado, era muito utilizada em tratamento de doença, esse tipo de briófita e essa hepática, relacionado o quê? Com esse órgão, certo? Geralmente são plantas pequenas e por isso pode passar despercebida na natureza, tá, gente? Entretanto, se o ambiente for favorável, ou seja, assombreado, úmido, tá? Pode ocorrer grande agrupamento de hepáticas, tá? A grande maioria dessas espécies, desse filo, se desenvolve diretamente a partir de esporos. Então, a reprodução das hepáticas é a reprodução assexuada, é através de esporos. Não precisa de gameta feminino nem de gameta masculino, é assexuada só pelos esporos, tá bom, gente? Então, nós falamos um pouquinho sobre as briófitas, a reprodução dela, né? As suas características, tudo. Então, na próxima aula agora, nós vamos fazer uma atividade. Na próxima aula, vamos falar um pouco das pteridófitas também, que ela já a pteridófita, ela é já de porte bem maior. As briófitas, elas são pequeno porte, elas não têm uma seiva bruta, né, como eu falei para vocês. Aí, agora eu vou passar uma atividade para vocês. Peguem um livro de vocês e acompanhando, tá bom? Então, vamos lá, fazendo mais uma atividade. Peguem um livro didático de vocês. Vamos fazer uma atividade sobre o conteúdo, falando um pouco sobre sobre as briófitas, tá bom? Do livro didático, da página 41. Vamos lá? Todos prestando atenção na explicação, tá? Olha aqui. A primeira questão está falando: no quadro abaixo, marque com X nas estruturas presentes em cada uma dos diferentes grupos de plantas. Aqui nós temos raiz, caule e folhas, vasos condutores de seiva, semente e fruto.
briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Aí você vai marcar conforme o que está pedindo, quem tem raiz, quem tem caule, quem tem semente, tá bom? Segunda questão, explique a importância dos vasos condutores e da seiva para as plantas. Aí você vai falar um pouquinho dessa importância, tá bom? Terceira, as briófitas, né? Elas podem formar enormes tapetes verdes, recebendo o quê? Superfícies em locais úmidos. Se ela não apresenta sementes, como pode se espalhar por áreas tão grandes? Aí você vai explicar o porquê. O porquê que acontece isso, né? Que as briófitas se propaga por meio de esporos, né? Então, esses esporos, com a ajuda da água, ajuda do vento, só vai espalhando, justamente por isso que elas se reproduzem muito rápido, né? Porque elas têm dois tipos de reprodução também, tá bom? A quarta questão, você vai fazer ao observar a parte inferior das folhas de uma samambaia ornamental, uma pessoa constatou que ela apresentava pontos alaranjados em toda a sua superfície. Achando que a planta estava doente, isolou-se das outras que tinha o quê? Que tinha em seu jardim, tá? Sobre a atitude é correto afirmar. Aí você vai afirmar uma única alternativa. Eu estou falando da reprodução dela, tá bom? Vai lá no conteúdo, dá uma lida, sendo que eu ainda vou explicar sobre as pteridófitas. Não esqueçam disso, tá bom? A quinta questão está falando, em uma área pantanosa, né, foram encontradas muitas espécies de briófitas, seriam os musgos, e de pteridófitas, as samambaias. Todos os musgos eram pequenos, né, com poucos centímetros de altura. Já algumas das samambaias alcançavam até 2 metros de altura, né? Como você explica essa diferença tão grande de tamanho entre espécies que vivem no mesmo ambiente? Aí você vai falar o tamanho da samambaia, que a samambaia ela é uma pteridófita, ela tem seiva, né? Então ela consegue se desenvolver bem mais rápido. E as briófitas, elas não têm vasos condutores, elas são de pequeno porte, tá bom? Explicando qualquer dúvida, gente, me perguntem, entre em contato comigo. Isso é muito importante, tá bom? Entre em contato, mandem mensagem que eu vou responder sim. Só tenha um pouco de paciência que eu irei lhe responder, tá? Então a nossa atividade fica só na página 41 do livro didático, tá? Fazendo a atividade, respondendo, que na próxima aula eu vou corrigir. E outra, eu vou corrigir, vocês podem mandar via WhatsApp que eu vou corrigindo e vou falando o que está errado ou o que está certo, tá bom? Vamos interagir. Então fiquem com Deus, até a próxima aula.